A minha adoração é exclusividade dele. Eu tô longe de ti aquilo que eu sou. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, vença hoje, amanhã e sempre, com Deus o céu é o limite. Estamos ao vivo como o nosso Deus vive, através da 91.3 FM e através do Instagram, do Facebook, do YouTube, estamos no Spotify, no site, no aplicativo. Não importa o meio que você está usando para se conectar a essa transmissão, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, você que está acompanhando aí, através da 91.3 FM, e você que está chegando agora, Zelma Miranda. Zelma, seja bem-vinda. Neide Nunes, Juliano, Deus abençoe. Sandri Silva, Alessandro Souza, Jailma Manu, Amélia Ed, Neide Nunes, já falei Neide Nunes, muito bem. Nath Nana, Milan, missionária Edilza e Givaldo, também está por aqui. João Lucas Leal, Amanda, Eronildes Beltrão, Irmã Miranda, Lu Miranda, Solange Ramos, Welton, Flozinha, olha aí, ó. Flozinha, seja bem-vinda. Elizabeth Santos, muito bem. Verinha Gomes, Deus abençoe, Verinha. Kleber Pereira, Pastor Josadac, Adriana Diniz, Edivan. Vamos meditar na palavra. Irmão Herculano, a paz do Senhor, meu pastor Charles, a paz, meu querido. Deus te abençoe, Herculano. Liana Alves, de Igaraçu. Eliane, de Brasília Teimosa. Todos que estão participando, não é? Que estão ligadinhos aí. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre vida e morte. Vida e morte. Paulo Ricardo Santana, seja bem-vindo. Olha, você que está sintonizando agora na 91.3 FM, fique conosco. Nós vamos hoje, à luz da palavra, falar sobre vida e morte. Será que nós podemos ter uma vida prolongada neste mundo? Será que você está destinado a morrer cedo? E se esse é o seu destino, esse destino pode ser mudado? Oséia Silva, Andrécia Abreu, sejam bem-vindos. Irmã Sônia, seja bem-vinda. As pessoas estão chegando aí na live. Alex da Rocha, é isso mesmo? É. Alex da Rocha, Leia Silva. Muito bem. Nós vamos começar. A minha oração é que o Espírito Santo fale com cada um de nós. No poderoso nome de Jesus, cobre-nos no sangue de Jesus.
A nossa vitória é pelo sangue de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos começar em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 2. Será que nós podemos, se porventura você diz, eu acho que eu vou morrer cedo, eu estou doente, fui desenganado pela medicina, eu venho de um histórico de pessoas, a família que morrem muito cedo. Pastor, isso pode ser alterado, é o destino? Primeiro eu quero já começar dizendo que Deus fez o homem eterno. Deus fez o homem eterno. Todas as pessoas que vieram a este mundo, todas as pessoas que já vieram a este mundo, elas não deixaram de existir. Acredita-se que 107 bilhões de seres humanos, de Noé até hoje, viveram aqui neste mundo. 107 bilhões de pessoas nasceram até hoje. E nós temos mais de 8 bilhões de pessoas vivas. E morre mais de 100 milhões de pessoas por dia e nasce mais de 240 milhões de pessoas por dia. Então, todos os dias morrem milhares de pessoas e nascem milhares de pessoas. Agora, a longevidade, irmã, o Edivan diz, estou dirigindo, mas estou atento na palavra. Muito bem, muito bem. Clodoaldo Santos, seja bem-vindo. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Deus, ele é atemporal. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode tudo. Ele, está em todos os lugares, preenche tudo. E ele já está lá na frente, já está no futuro. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o Cronos, o de Deus é Kairos. Deus é atemporal. Ele fez o homem para viver eternamente. Mas, com o salário do pecado é a morte, quando o homem pecou, então, quando Adão foi expulso do jardim no Éden, os homens ainda viviam 900 anos, 800 anos, não é? Enoque viveu mais de 300 e foi transladado. Matusalém foi o que mais viveu, mais de 960 anos, 969 anos. Então, depois do dilúvio, então, Deus declarou que os dias do homem seriam de 120 anos e foi reduzindo até hoje, não é? O tempo de vida aqui na Terra, em figura humana, o corpo humano, se chegar a 120 anos hoje, é muito difícil alguém chegar a mais de 120 anos. E há pessoas que mesmo nessa época viveram 140 anos, 158 anos em África, mas cada vez mais isso tem reduzido, não é? Então, depois que Adão e Eva pecaram, então o corpo começou, eles foram expulsos do jardim no Éden, que hoje aquela região é o Iraque, e o corpo do homem foi envelhecendo. Houve uma metamorfose no corpo do homem e houve uma metamorfose também no comportamento humano, no comportamento dos animais e também em todo o planeta.
em todo o planeta. De maneira que a terra começou a produzir espinhos, sabe? E o comportamento humano, houve o primeiro homicídio, Caim mata Abel, a maldade foi se multiplicando até chegar ao ponto de Deus decidir reiniciar o mundo através de Noé. E aí vem a descendência, sabe, dos filhos de Noé. E quando Moisés morre, Moisés viveu 120 anos, né? 120 anos. Mas a vontade original de Deus nunca foi que o homem viesse morrer. Tanto é que nós vamos receber um novo corpo e esse corpo não entrará em decomposição jamais. A morte, como diz em Apocalipse 21, vai deixar de existir. A morte vai morrer. Quando Jesus morreu, Jesus nunca, o corpo de Jesus, entraria em decomposição, porque os germes e bactérias só têm autoridade para dissolver, para destruir um corpo de um pecador, de alguém que nasceu em pecado, alguém que herdou a natureza adâmica. Então, Jesus, se Jesus nascesse da fusão de Maria com José, então Jesus nasceria com a natureza pecaminosa. Mas Maria era virgem, sabe? E quando o Espírito Santo fecundou Jesus no ventre de Maria, então a semente santa gerou Jesus. E Jesus nunca pecou. Por isso que quando ele foi morto em nosso lugar, foi castigado em nosso lugar, 3 dias que ele passou sepultado, a morte não pôde contê-lo. E os germes e bactérias, sabe, o corpo de Jesus não entrou em decomposição, nem começou a mudar de cor, de forma. Porque a morte, sabe, ou doenças, nenhuma doença a doença é uma dose de morte. Nenhuma doença pôde tocar no autor da vida. Jesus é o autor da vida. Jesus é a própria vida. Jesus é o poder da criação. Jesus é a palavra que criou tudo. Jesus é Deus. Jesus é o Pai. Jesus é o Filho. Jesus é o Espírito Santo. Não existe 3 tronos, sabe, no céu. Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa e, ao mesmo tempo, 3 pessoas distintas. Essa é a matemática de Deus. 1 mais 1 mais 1 é 1. Assim como você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Agora, existem maneiras de prolongarmos a nossa vida aqui? Ou, se você adoecer, será que você pode reverter essa situação? A Bíblia diz que pode. Tanto acelerar o seu tempo da partida desse mundo, morrer cedo. Por exemplo, se você não cuida do seu corpo, você espiritualiza tudo. Porque eu sou um homem de oração, de jejum, sabe? Um grande pregador, um avivalista no país de Gales. Agora me fugiu da memória o nome dele. Esse grande avivalista, ele morreu com um pouco mais de 30 anos de idade. Ele disse: Deus me deu um cavalo e me deu uma palavra. Eu matei o cavalo. Repare, Deus me deu um cavalo, ou seja, Deus me deu um corpo e Deus me deu uma palavra. Eu não cuidei do meu corpo. Eu não cuidei da minha saúde. Eu matei o cavalo. Eu tenho a unção, eu tenho uma palavra para este mundo, para esta geração, mas estou morrendo novo. Porque
eu não cuidei da minha saúde. É aquela pessoa que come mal, dorme mal. É aquela pessoa que está sempre, sabe, em estresse. É aquela pessoa que se alimenta mal. É aquela pessoa que não cuida da sua saúde. Então ela está acelerando a sua partida deste mundo. Ela está diminuindo os seus anos de vida neste mundo. Quantas pessoas... Eu fui visitar um tempo desse alguém que estava doente. Um médico disse que essa pessoa ela tinha esperança de tratamento. E essa pessoa, ela contraiu câncer. Só que essa pessoa, o médico disse, olha, você não deve beber jamais, você tem que parar com isso e não pode fumar mais não, rapaz. Veja aí seu corpo como é que tá. E esse camarada continuou fumando. Continuou fumando. Meu Deus do céu. Continuou fumando até a doença se agravar e abrir um buraco no pescoço dele. Até o câncer se agravar e abrir um buraco na garganta dele. Meus amados irmãos, agora ele foi desenganado pela medicina e é um jovem. Mas o médico disse, olha, tem tratamento, não fume, pare com isso. Ele continuou fumando. Agora o médico disse, você está, chamou a família e desenganou. Eu conheci alguns anos atrás um homem alto, forte, segurança. Ele trabalhava de vigilante, alto, mais de 2 metros de altura, forte. E ele foi acometido pela diabetes. O médico disse, olha, você não pode, sabe, você tem que diminuir aí, tem que mudar a sua alimentação. Jamais você deve tomar refrigerante. E ele xingou um palavrão lá, com a doença, com o médico, e disse, não, agora que eu vou beber refrigerante mesmo, e eu gosto de coisa doce, agora que eu vou comer coisa doce mesmo. E ele não temia a Deus, ele disse, pastor, nesse dia, sabe, eu comecei, quando eu soube que eu estava doente, comecei a comer mais doce ainda. E eu lembro que um dia eu peguei, porque eu grandão, peguei uma garrafa, não é? Uma garrafa de refrigerante gelada. E eu costumava tomar sozinho uma garrafa de refrigerante. E ele disse que nesse dia ele acordava 5 da manhã para trabalhar e largava de 5 horas da tarde. E aí, ele disse que viu o sol nascer, tomou esse refrigerante e foi para o trabalho. De repente, ele estava voltando para casa e eram umas 5 horas da tarde, ainda estava claro, a vista dele escureceu. A vista dele escureceu. E ele disse, puxa vida, eu estou passando mal, será que eu estou desmaiando? Ele não estava desmaiando, ele ficou cego. Ele viu o sol se pôr. E ele já estava cego há mais de 10 anos, quando eu o conheci. Só que ele continuava bebendo refrigerante e comendo doces. Até o dia em que o corpo não suportou mais e ele morreu. Quantas são as pessoas? Eu lembrei de uma pessoa que foi curada, ela estava com câncer nos pulmões, vários tumores. E depois da oração da fé, comprovadamente, através de exames, foi constatado que ela
já não tinha mais o câncer. E depois que ela foi curada, ela voltou a beber e a fumar. Quantas pessoas, câncer no pulmão, voltou a fumar? Quantas pessoas fazem isso, gente? Sabe? Se você dorme a partir de 8 horas à noite, segundo a comunidade, a ciência médica diz que de 8 à meia-noite, se você começa a dormir antes da meia-noite você vai dormir. A cada 1 hora de sono, repare, é equivalente a 2 horas. A 2 horas. Mas se você for dormir se você for dormir depois da meia-noite, cada hora de sono é equivalente a 20 minutos. Cada hora de sono. A maioria de nós dormimos depois da meia-noite e acordamos fadigados, cansados, irritados, sabe? E aí trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa e aí, sabe, a dona de casa trabalha fora, trabalha em casa, vai dormir mais de meia-noite. A cada hora de sono, você só dormiu 20 minutos. É por isso que você acorda cansado, sabe, irritada. Aí vem uma série de problemas, ansiedade, sabe, retenção de líquido. A pessoa come mal, dorme mal. E ela vai destruindo o seu organismo, destruindo o seu corpo. Então nós podemos sim acelerar a nossa ida para o céu, não é? Quer ver Jesus mais rápido? Não cuide da sua saúde, você vai ver mais rápido. Então eu amo tanto Jesus que eu quero nem saber de saúde, eu quero morar no céu. Mas Deus quer que você viva uma vida longa, e uma vida próspera, e uma vida abençoada, uma vida produtiva nesse mundo, e no porvir, a vida eterna. Então, há tempo para nascer e tempo para morrer, sim, porque Deus, Ele sabe como e quando nós vamos morrer. E se vamos morrer, porque o arrebatamento pode acontecer agora. Mas, se não acontecer antes de você expirar pela última vez neste mundo, saiba que a vontade de Deus é que você viva uma vida longa. Agora, a Bíblia diz que há princípios para isto. Há coisas que eu tenho que observar na Bíblia que pode acelerar o processo de morte, como também prolongar os meus dias na terra. Vamos à luz da palavra. Vamos à luz da palavra. Eu lembrei do rei Ezequias, em Isaías 38. O rei Ezequias, ele recebe um decreto do profeta Isaías. Deus diz: olha, Isaías, vai lá no rei Ezequias, manda ele ver quem é que vai ficar no lugar dele, colocar a casa dele em ordem, organizar tudo, o sucessor dele, porque certamente ele morrerá e não viverá. Tu já imaginou? Ser desenganado pelo médico é uma coisa, ser desenganado por Deus é outra coisa. Mas a Bíblia diz que quando o profeta saiu do palácio e Ezequias recebeu aquela palavra, o choque foi tão grande que Ezequias virou o rosto para a parede, orou a Deus. Gente, 30 segundos de oração. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, muitíssimo. E veio pela segunda vez a palavra de Deus a Isaías, dizendo: Isaías, ô meu filho, volta e diz a Ezequias: ouvi a sua oração
e vi as tuas lágrimas. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a você e vou te dar a vitória contra todos os teus inimigos. Aleluia! Repare, aquele homem estava com um tumor no estômago. Aquele homem estava com um tumor no estômago. E Deus deu a ele, disse, olha, diga a ele que coma pasta de figos, como um ponto de contato. Às vezes a pessoa critica que nós impomos as mãos, ungimos com óleo, ou o lencinho de Paulo, a sombra de Pedro, a orla das vestes de Jesus. Mas veja, a água ungida tem gente que critica. Mas Deus disse, diga a ele que com a pasta de figos, que essa doença maligna, essa doença mortal, vai desaparecer do organismo dele. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. E o homem viveu mais 15 anos e recebeu vitória. Para quem ia morrer, ficou no lucro. Mais 15 anos. Interessante que Deus deixou ele saber que ele morreria 15 anos depois. Eu fico imaginando quando chegou o final dos 15 anos, ele já, sabe, dizendo, rapaz, tá chegando a hora, viu? Tá chegando a hora de eu ir embora. Mas Deus mudou o decreto. Então, veja que é possível isto. Em Romanos 6, 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito que Deus dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, vamos lá. Vamos navegar um pouquinho aqui na palavra. Glória a Deus. Como que eu faço para prolongar meus dias? Tem algumas dicas aqui. Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 16. Sabe, tem várias passagens que fala sobre prolongar os dias, mas eu separei só algumas aqui, por causa do tempo, não é? Daqui a pouquinho vamos orar. Então, Deuteronômio 5, 16 diz, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida. Olha aí, algo que pode fazer alguém ter uma longa vida. Honrar pai e mãe. Significa que Deus quer que a pessoa que obedece à palavra dele tenha uma vida longa. Se você obedece pai e mãe, você vai ter uma vida longa. Para que tudo te vá bem na terra. Na terra. Veja, promessa para aqui, ó, na terra. Que o Senhor teu Deus te dá. Significa que não honrar pai e mãe pode fazer com que você morra prematuramente. E é o que acontece com muitos filhos que não honram pai e mãe, sabe? Que vai para o mau caminho e acaba morrendo na flor da idade, não é? Na flor da idade. Vamos ver lá Provérbios. Provérbios 21, 21. Pastor, a minha vida pode ser prolongada? É claro que sim. Segundo a palavra, sim. Há tempo para nascer e tempo para morrer, mas não quer dizer que seu tempo pode ser amanhã. Deus pode prolongar isso aí. Sabe? Mesmo sabendo qual é o tempo que você vai morrer, mas Deus pode alterar, porque Ele é soberano. Ele nos dá esse escape na palavra. Então, Provérbios 21, 21 diz, quem é bondoso e direito terá vida longa. Quem é bondoso e direito terá vida longa. E será tratado com respeito e justiça. Meu Deus do céu. Então tá aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz que obedecer a palavra é saúde para os ossos, é saúde para o corpo.
No Salmo 91, 14, já vou encerrar. Salmo 91, 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Na sua angústia, ele me invocará e eu lhe responderei. Darei a ele longevidade, muitos anos de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Vai viver uma vida longa e eu vou mostrar para ele depois a minha salvação. Vou dar vida eterna a ele. Eu vou dar vida eterna a ele. Então, Paulo diz que quando você não cuida da sua vida espiritual, você prejudica o seu corpo. Isso vai trazer a morte do corpo. A palavra de Deus diz, já vamos aqui, olha que coisa. Tiago 1,15 diz assim: então esse desejo do pecado, tendo sido concebido, ele dá à luz. Esse desejo dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. É por isso que alguns pregadores de cura divina, pregadores antigos, sabe? Como o inglês, apóstolo Smith Wigglesworth, o americano John D. Lake e outros pregadores, eles acreditavam que as doenças eram uma porção, uma pitada de morte no corpo. E quando a pessoa vivia na prática do pecado, ela abria espaço para as enfermidades. As enfermidades, mas quando ela se arrependia, e através da oração, de ungir com óleo, da oração da fé, as doenças saíam e a pessoa tinha o direito de permanecer vivendo uma vida mais longa. Veja que Lázaro morreu e Jesus o ressuscitou. Aí alguém diz, mas há tempo para nascer e para morrer. Chegou o tempo de Lázaro. Quando chegar meu dia eu vou. Mas veja que Deus, que Jesus ainda demorou 2 dias para chegar até Lázaro. Lá em Marcos 11, 41. A Bíblia diz que Jesus até chorou em Marcos 11, 35, o menor versículo bíblico. Mas Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E ele alterou o destino daquele homem, trazendo ele de volta à vida. Mesmo que depois, alguns anos depois, Lázaro morreu, mas foi alterado a vida dele. Ele teve de volta. Ele não está mais aqui entre nós, mas está no reino de Deus. Então, gente, para resumir, Deus nunca quis a morte, nem quer a morte. A morte não vai reinar para sempre. A morte vai deixar de existir, a morte vai morrer. Então, se você quer ter longevidade, observe a palavra, sabe? Não aceite doenças no seu corpo, mas não espiritualize tudo, cuide também da sua saúde. Sabe, faça uma caminhada, procure se alimentar bem, procure cuidar do seu corpo. Como disse o pregador, sabe, o grande avivalista do país de Gales, Deus me deu uma unção tremenda, Deus me deu uma palavra e um cavalo. Deus me deu uma palavra e um cavalo, eu matei o cavalo. E ele morreu com 30 anos de idade, porque não cuidou da saúde dele. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Emmanuel, Deus é conosco.